Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando gramática nesse nosso curso e hoje vamos falar sobre os verbos. Vamos começar a falar sobre eles. Vamos compreender primeiramente quais são os verbos que existem, quais suas estruturas e depois nós vamos evoluindo com as conjugações e a regência. Então vamos dar uma olhadinha aqui? Olha ali comigo. Primeira coisa. O que nós sabemos sobre o verbo? O verbo é aquela palavra que a gente conjuga, não é, minha gente? Olha só, sabemos que ela é variável, ou seja, ela varia em número, plural e singular, em pessoa, em tempo, em modo, tá? Sempre representa uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Os verbos trazem movimento. Quais são eles? Primeiro, verbos regulares. Pessoal, vamos entender por que ele é chamado de regular? Eles são regulares porque eles estão sempre iguaizinhos na hora da conjugação. Ou seja, olha só, eles, vamos mudar aqui, eles não sofrem alteração no seu radical. Então, o radical dele fica sempre bonitinho. Por exemplo, amar, bater, existir. Essa parte que eu grifei em amarelinho ali é a raiz, é a parte que nunca muda no verbo, tá bom? É a parte que nunca muda. Depois, irregulares. Pessoal, se o regular são aqueles que não sofrem alteração, os irregulares são aqueles que vão sofrer alteração, não é verdade? Então, veja ali. São verbos que sofrem alteração em seu radical. Então, por exemplo, a gente fala que, na verdade, o termo, as palavras que melhor lembram isso daqui é aquelas cuja sigla forma a estrutura Mário. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Como são essas palavras, né? Se eu for conjugar o verbo mediar, as pessoas falam assim, eu medio, tu medias. Não, tá errado, é eu medeio, tu medeias, ele medeia, que nem ansiar, eu anseio, remediar, eu remedeio, incendiar, eu incendeio e odiar, eu odeio. Então, houve uma mudança em relação àqueles verbos lá de cima, e a gente percebe até na hora da conjugação. Então, interessante perceber isso daí. Depois, anômalos. Os anômalos sofrem alteração? Sofrem, tá? Deixa eu voltar para minha caneta aqui. Ó. O que os anômalos fazem? Vamos entender. Eles são verbos que apresentam profundas irregularidades, ou seja, que eles mudam completamente, né? Pensa bem no verbo ir aqui dentro desse contexto, tá? Eu vou, tu fostes. Não é não? Como verbo vir, eu vou, tu vais, tu virás, né? Sobra só o V. Então, na verdade, são estruturas verbais que apresentam profundas irregularidades. Olha só, muitas irregularidades. A questão, na verdade, é a gente identificar esse tipo de verbo na hora da conjugação, ou seja, sem apresentar a preocupação com a classificação, mas sim vendo o funcionamento deles. Olha, temos os defectivos, que são aqueles que não são conjugados em todas as formas. Por exemplo, adequar, né? O verbo adequar as pessoas costumam conjugar, só que na verdade você não adequa nem adequa, tá? Eu não digo assim, eu adequo ou eu adequo, nenhum e nem outro. Você adapta, assim como falir, né? O que eu faço? Eu falo ou eu falho? Perceba que seriam outros verbos. Mesma coisa, reaver, eu reavo, não dá. Então são verbos que perdem alguns pontos de conjugação. Abundante, ao contrário, né? Aqui embaixo, são aqueles que têm mais de uma forma para a mesma flexão, tá? Mais de uma forma para a mesma flexão. Por exemplo, eu tenho aceito e tenho aceitado o seu convite. Eu tenho acendido e eu tenho aceso a fogueira. São formas diferenciadas.
Auxiliares, pessoal, esse é muito importante. Por quê? Porque toda vez que eu tiver uma locução verbal, o primeiro verbo sempre é auxiliar. Então, como se eu dissesse, né? Eu irei falar, estou falando, tá? Há de falar. Tá? E é falado. Então vejam aqui dentro dessa estrutura, eu quero que você perceba o seguinte, deixa eu até mudar a cor aqui, que esses primeiros verbos aqui, ó, são os verbos auxiliares, tá? Já esses aqui são o que nós chamamos de verbos principais. São estes que trazem o sentido verbal. Mas quem trabalha, quem flexiona é o verbo auxiliar, tá? Para que existe essa relação de tempo composto no verbo? Que é porque às vezes nós encontramos verbos que são difíceis de serem conjugados por serem incomuns na nossa fala, mas como geralmente quando eu faço a estrutura do verbo no seu tempo composto, eu só trabalho com esses verbos aqui, tá? Que é o quê? O ter, estar, ser e haver, que são fáceis de trabalhar. E eu mantenho os verbos principais ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Uma das três formas. Isso daí se torna simples na hora de fazer a conjugação, tá? É como se eu fosse conjugar o verbo antepressupor, então eu digo, eu irei antepressupor, e tu irás o quê? Antepressupor, tá? E ele irá antepressupor, nós iremos, veja que eu estou conjugando só o verbo auxiliar. Então essa daqui é a ideia da importância dele, tá? E o último, que são os verbos pronominais. O que são verbos pronominais? São aqueles verbos que vêm sempre acompanhados do pronome, tá? Suicidar-se, apiedar-se, orgulhar-se, apaixonar-se, dignar-se, arrepender-se, queixar-se. Tá? Você não queixa, você se queixa. Você não arrepende, você se arrepende. Então nós vemos ali sempre esses pronomes fazendo parte do verbo, tá? Que é o chamado verbo pronominal. Quais são as conjugações que nós temos? Nós temos 3 conjugações. A conjugação é feita pela terminação do infinitivo do verbo. Pode ser ar, pode ser pode ser ir, tá? Então, por exemplo, falar e cantar, primeira. Atender e pôr, olha só que interessante, o pôr, um dia já foi poer, por isso que ele tem essa terminação, tá? Só que ele evoluiu daqui para cá, então quer dizer que a terminação or também faz parte da segunda conjugação. E por fim o ir, né? De partir e de pedir, que funcionam da mesma maneira. Muito bem, vamos ver um pouquinho a respeito disso. Parte daquilo que nós fazemos e temos dúvida muitas vezes está quando aparece uma relação bastante forte quanto aos verbos, né? Ou seja, como é que eu conjugo isso? O que ele está fazendo? Que tipo de conjugação é essa daqui, não é? O que está acontecendo dentro da relação? A gente fica com medo quando aparece assim, conjugar o verbo na primeira pessoa do singular do pretérito mais perfeito do indicativo. Falo, nossa, que coisa horrível. Pessoal, vamos entender. Olha só como é simples isso daqui. Vamos entender a relação dentro desse contexto. Veja, o verbo está aqui. Ele se flexiona em pessoa, em número, em tempo, em modo. Bom? Como é que é a conjugação na primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa? Eu no singular e nós no plural. Tu no singular, vós no plural, ele no singular, eles no plural. Então, olha só. Aqui nós vimos ao mesmo tempo a relação de pessoa, primeira, segunda e terceira, e de número, que é plural e singular. O tempo nós também conhecemos. Eu tenho o presente, tenho o passado ou o pretérito, e eu tenho o futuro.
O que geralmente acaba dando mais dúvida é a definição do modo. Tá? Vamos só lembrar, então, o que é o modo. Pessoal, modo indicativo é, na verdade, a expressão de uma certeza. De uma certeza. Como assim uma certeza? Ué, se eu falo, eu canto, eu estou dizendo que isso daí acontece de fato. Ah, mas você não canta. Vejam, a verdade é uma coisa. É a minha fala que representa essa verdade e ela que tem que ser ouvida. Tá? Então, é um fato referente à certeza. Já o subjuntivo é o oposto. Eu posso falar uma coisa com certeza ou então eu tenho uma expressão de dúvida, de hipótese, de possibilidade. Ou seja, né, é um fato que pode ocorrer. Então, o que eu faço? Eu construo o subjuntivo se eu cantar... Então, veja só. Se eu cantar, tá? Quando eu cantar, caso eu cante, vejam que existe sempre a possibilidade. Mas possibilidade não é certeza, é dúvida. E o imperativo, que é, na verdade, o quê? A ordem ou o pedido que se faz aos outros. Eu nunca vou fazer um pedido para mim mesmo. Então vejam só para a gente poder ter uma ideia. O que é o eu canto? Vamos ver aquele medo que a gente tinha? É o verbo cantar, conjugado na primeira pessoa do singular. Quando eu canto não é agora? Então é do presente. E não é certeza quando eu falo eu canto? Sim, então do indicativo. Tá? Como eu tenho um verbo só e não há separação com dois, é um verbo simples. Então, eu canto é a conjugação do verbo cantar na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Só que não preciso decorar a frase, eu preciso saber, na verdade, o que está se passando dentro desse contexto, ou seja, o que é que está ocorrendo de fato, o que está ocorrendo de verdade dentro dessa relação. Né? É importante para a gente poder trabalhar a nomenclatura, é saber o que acontece, porque ele dentro das provas, que muitas vezes ele vai falar, não é nada disso, ele vai falar assim, ó, qual expressão indica, né, ou então qual verbo indica a relação de ocorrência anterior à outra. Você vai ver que você vai ter de associar o quê? O modo com o tempo, que a gente vai ver no nosso próximo bloco. São formas de interpretação, e como interpretação eu não preciso decorar, eu preciso o quê? Entender o processo, passar a aplicá-lo, não só na hora da prova, mas aplicá-lo para mim, utilizando de maneira clara, de maneira eficiente, tá bom? Então, no nosso próximo bloco, a gente vê justamente isso daí, ou seja, a relação dos verbos dentro da sua conjugação. Não sai daí não, que a gente volta daqui.